trazendo informação para você, bastidor aqui no 360. A gente vai fazer o possível para deixar explicadinho, tintim por tintim. É necessário, ainda mais nos dias de hoje, com rede social, metralhando universos recortados, que a gente consiga fazer um sobrevoo pelos fatos. Mas eu abro essa edição trazendo um relato colhido dentro do Palácio do Planalto sobre como é que Luiz Inácio Lula da Silva tomou conhecimento da reportagem da CNN. Lula estava numa reunião ali conversando com integrantes da equipe dele quando sai a reportagem da CNN. O petista, então, senta para assistir. De início, ele diz ter dificuldade de entender se é algo novo. E aí a Janja, a primeira-dama, que estava também ali no local, ela fala, não, Luiz Inácio, tem coisa aí que a gente nunca tinha visto. E aí o Lula fala, olha, gente, calma. Primeiro, ele tenta dizer que não vai fazer pré-julgamento do Gonçalves Dias. Mas a irritação começa a aparecer porque ali as pessoas começam a falar, não, mas a gente já tinha pedido isso, a gente já tinha tentado olhar e a informação que a gente tinha era que isso aí não existia, que estava com a Polícia Federal, que estava sob sigilo, enfim. Não estamos entendendo. No fim do dia, a irritação, inclusive, da própria base, com a exposição a que o governo foi submetido, era tão grande que o próprio Gonçalves Dias anunciou que entregaria o cargo para que Luiz Inácio Lula da Silva fizesse com ele o que melhor entendesse. O número 2 dele também pediu para sair. Lula está chateado, ficou muito irritado, conhece Gonçalves Dias há muito tempo e pediu para que ninguém fosse ali para acabar, arrastar a honra dele para o buraco. Conversando com um aliado do presidente, a avaliação do Palácio do Planalto é que Gonçalves Dias errou. Sem dúvida, errou. Eu estava falando com essa fonte, eu disse, olha, se eu sou o chefe do GSI, sei que o palácio está invadido e decido ir para lá sozinho, quando a coisa já está pegando fogo, ou eu entro com reforço ou eu entro com arma na mão, né? Para quê? Porque qualquer atitude diferente dessa, no ambiente em que a gente está no Brasil, seria vista como foi vista, como alguém que, no mínimo, estava ali perdido, né? Estava perdido em meio à situação que era de caos completo. Mas, né, àquela altura já se sabia que tinha havido, no mínimo, uma falta de comando da Polícia do Distrito Federal sob Ibanez Rocha e Anderson Torres e, no máximo, como é investigado pela Polícia Federal, sabotagem mesmo de parte das forças de segurança para que houvesse aquele quebra-quebra sem precedentes no Brasil. Isso acabou minando qualquer tipo de chance do governo continuar sob desgaste para defender Gonçalves Dias, mas Lula não quer ninguém tripudiando do aliado. Vem para cá o nosso time, são 24 horas de muita movimentação, de muita bronca, de muita irritação e dessa coisa pavorosa que é cada um querendo colocar a sua versão, o seu recorte dos fatos, turvando a visão do todo. É mais ou menos isso que a gente vai começar a tratar hoje. Rê, eu estava falando com você ontem primeiro, né, sobre isso e hoje eu repeti para a fonte. A fonte concordou, não tem como o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, a quem cabe fazer a segurança da Presidência da República e do Presidente da República, chegar no Palácio sabendo que a horda estava lá, porque aquela hora a gente já estava com cobertura ao vivo, ó, a CNN foi a primeira a iniciar a cobertura, há horas e mostrando a dureza, a crueza do que estava acontecendo. Não se chega sem reforço, não se chega com passividade, não se chega desarmado. Faltou ali entender que eu sou general do Exército e eu tenho autoridade constituída. Não fez valer a autoridade, no mínimo, Gonçalves Dias. Foi a leitura que acabou preponderando entre os aliados de Lula. Boa tarde, Dani, Yuri, Leandro, boa tarde a todos. Dani entregando também bastidor das nossas ligações de noite. A gente se fala muito depois do jornal de noite para avaliar o dia, alinhar algumas coisas até que a gente vai fazer no dia seguinte, investimentos, e de fato a gente comentava ainda ontem sobre essas imagens e como elas despertam essa incompreensão de quem está vendo. Como que o general que comanda o GSI esse que deveria atuar para resguardar
o Palácio do Planalto, sede do Executivo, estava andando ali com aquela passividade, com aquele olhar perdido, né? Com aquela aparente até serenidade, né? Passos ali vagarosos. O bastidor que a Dani traz ajuda a gente a já ir tateando alguns dos pontos que a quente ontem nós trazíamos aqui de perguntas que estavam em aberto. Então vamos lá. Primeiro, o general G. Dias, ainda ontem, a CNN depois repetiu isso, dizia que ele não estava ali em nenhuma atitude de colaboração, mas tentando, a partir do momento que ele chegou, que já era ali 4h30 da tarde, a invasão já tinha acontecido, ele estava tentando tirar as pessoas do terceiro andar, né, tirar as pessoas da proximidade do gabinete presidencial e levá-las ao segundo andar, onde eventualmente elas seriam detidas. E a primeira coisa que, olhando as imagens, a gente se dá conta é que esse tipo de abordagem, ele é feito de uma forma tão amena que sequer dá para a gente entender que eles tinham certeza de que essas pessoas parariam no segundo andar. Porque ao indicar apenas o caminho, você não tem controle de onde essas pessoas depois irão. Por isso chama muita atenção, esse é um dos aspectos que chama muita atenção quando a gente vê o que aconteceu ali. Segundo aspecto, não é apenas o fato do general chegar e andar ali um pouco sem entender, né, como o Dani falou, né, sem uma postura combativa, é o fato dele não ter essa ordem de comando, não parecer que ele está cobrando outro tipo de postura dos seus subordinados. Porque a atitude dos militares do GSI, que foram flagrados e mostrados nesse conteúdo que Leandro Magalhães trouxe à tona, ela é sim, ali sim, extremamente visível de colaboração, o episódio de entregar a água, francamente. Ainda que a gente partisse do ponto que, não, peraí, estavam em minoria, né? Não poderiam, numa atitude de confrontar todos, né? Como eles iriam agir, a gente não consegue observar nas imagens nem um tipo de tentativa de pensamento, de consternação, de nada. É apenas eles passeando, observando os demais, os criminosos, os vândalos, depredando o Palácio do Planalto. Isso, de fato, chama muita atenção. A única... meus colegas me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que o único momento em que a gente vê pelas imagens que a CNN transmitiu alguma tentativa de combate é quando eles usam um extintor de incêndio para tentar dispersar uma parte dos manifestantes, mas é só. Vindo de militares que estão ali, né, dispostos, que sabem da sua missão e deveriam estar dispostos a proteger, é muito pouco, é insuficiente, é inadmissível. Olhar uma horda, se sentir amedrontada e correr é uma atitude que eu certamente teria, mas eu não sou militar e não estou ali para resguardar o patrimônio público. E o segundo aspecto, e aí já comentando em cima desse bastidor muito valioso que a Dani traz. Ontem a gente já comentava, mas por que a gente está vendo o Palácio do Planalto sendo pego de surpresa e ganhando essa crise que toma esse tamanho, caindo no colo deles? Em nenhum momento, ainda que o presidente não tenha visto as imagens, o general não relatou ao presidente que esteve lá, o que ele encontrou, as suspeitas que ele tinha da ação dos seus subordinados, porque partiu do próprio presidente Lula, nos dias seguintes ao ato de vandalismo do dia 8, dizer que ele suspeitava que havia, sim, a gente integrantes vai mostrar do isso próprio... aqui. Perfeito, Dani. Não, pode concluir, princesa. Era não isso que eu ia... Mas era isso, já deixei para você, vai lá. Joia. Ô, gente, vou pedir para... Vou descer um pouquinho para ficar na altura dos meninos. Pronto. Olha só. Aquela, né? É a primeira vez que eu vejo alguém que quer ficar mais baixo e não mais alto. Não, eu quero acho ficar que eu vou subir, então. igual. Eu sou uma pessoa que defende a igualdade de direitos e deveres, pititas. Então, gente, inclusive pedindo desculpa pro telespectador, que eu prometo que eu vou fazer a unha. Já é o último dia que eu me apresento dessa forma lastimável. Olha só, Yuri, não vai ter documento, não vai ter caixinha, encomenda do NACA para você mostrar no Zoom. Maravilhoso. Né? Aqui, gente, uma questão que me chamou muito a atenção é a importância da Rosângela nesse episódio, né? Porque é ela quem... O Lula primeiro fica... Tem coisa nova aí ela fala assim... vou pegar aqui o relato que me foi feito pelo integrante do Palácio do Planalto. Ele diz ali... Ela tem coisa nova assim... Essa a gente ainda não tinha visto. A gente não tinha visto isso, não. E aí o Lula fala, eu não vou prejulgar ninguém.
Ele agora sabe que eu sei. Né? Ou seja, o general agora sabe que eu sei, vai ter de dar explicações. Ao longo do dia, o governo vai entendendo o tamanho da buraqueira, em especial com a movimentação dos bolsonaristas nas redes sociais, onde eles têm expertise, né, para pautar e serem vistos, né, quando querem fazer algum assunto ganhar proeminência. Yuri. Oi, Dani, boa tarde para você, Leandro, Renato e quem está com a gente aqui no 360. Acho que logo na tua abertura você falou do termo lição e também foi um termo que eu ouvi de algumas pessoas hoje, do que o governo pode tirar de lição da forma como conduziu todo esse episódio. Ainda que uma boa parte, ou se não as imagens propriamente ditas não fossem de conhecimento do presidente, mas o relato do que aconteceu no Palácio era nítido que o presidente teve algum logo após o 8 de janeiro, porque soube, né, e todos nós da imprensa soubemos, que esses invasores, os vândalos golpistas, chegaram muito próximo do gabinete presidencial, ainda que não tenham entrado no gabinete propriamente dito. Mas todo o vandalismo que ocorreu também no terceiro andar, que é o que as imagens mostram, que é onde fica o gabinete do presidente. Então, alguma informação era óbvio que Lula tinha. O quanto ele tinha de informação, o que faltou a ele, isso é um dos aspectos que ajudam a entender, no mínimo, a bateção de cabeça do ponto de vista político do que aconteceu e por que essa crise estoura agora, quando essas imagens vêm à tona. E por que o próprio GSI, ao ser instigado a tornar públicas essas imagens por meio de pedidos de lei de acesso à informação e até pela CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, acabou resistindo a colocar. Porque sabe que, no mínimo, é constrangedor ver um ministro, um general da reserva do Exército, agindo da forma como age nos vídeos. Se era a única alternativa que teve, também cabe a pergunta: por que foi até o Palácio do Planalto nessas condições e não em outras condições mais adequadas para que pudessem exercer a sua autoridade, não só ao tirar as pessoas do terceiro andar do Palácio, mas poder dar a ordem de prisão que essas pessoas mereciam levar, porque estavam cometendo uma série de ilícitos ao invadir um prédio público, ao depredar do jeito que depredaram e sem falar todo o ânimos de atentar contra o próprio regime democrático e acharem que estavam fazendo uma nova Revolução Francesa em 2023. Então, quer dizer, tem muito desses questionamentos e por isso torna insustentável a permanência de Gonçalves Dias como ministro, que aconteceu ontem. Agora, a forma como o governo lidou, e isso é a expectativa dos seus aliados, é que se torne uma lição, não só para como lidar com um ato dessa gravidade, mas em especial, porque a gente vai falar depois, que é o embate que se avizinha na arena política de uma CPI mista, para apurar esses fatos todos. Como você está vendo aí, desde a edição do Live CNN, a gente está exibindo o vídeo in natura, né? Os registros das câmeras de segurança in natura. Nesse momento, agora me ajuda aí, meninos, vocês que enxergam melhor, 4h38, né? Do vídeo, a gente... 4h33, obrigada, né? Você já vê a situação ali controlada, com os manifestantes fora. Esse é o andar do gabinete presidencial, porém estrago feito, né? Você claramente vê que tem avarias ali na frente. Opa, aí ó, uma saindo correndo, descendo, mas nesse momento os agentes ali já não estão mais... Olha, ainda está pegando o mastro a cidadã de bem. Olha ali, vocês viram? Vocês conseguiram ver? Ali no cantinho, que ela sai correndo, aí encontra um negócio, aí que vem o general, ó. A isso, voltamos então para 16h29. Vamos ver tudo na íntegra. 16h29. Para vocês terem ideia da linha do tempo correta, a esplanada é invadida por volta de 2h55 da tarde do domingo 8 de janeiro. Os manifestantes golpistas invadem o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo meio que ao mesmo tempo. Eles se dividem, né? Você tinha uma linha de policiais militares. Esse é o capitão que foi afastado, já prestou depoimento para a PF. Ele foi afastado no próprio dia 8, tá?
Esses são outros funcionários. A responsabilidade da guarda do Planalto neste dia era deste homem de camisa branca e calça social que você vê ali. Agora é que eles estão tentando fechar ali as janelas. A gente está indo minuto a minuto. O comando era dele. Gonçalves Dias, o ex-ministro do GSI, chega quase 2 horas depois, mais um funcionário, quase 2 horas depois da invasão, quando o estrago, literalmente, já havia sido feito. E passa em revista ali o andar em especial, o andar do gabinete presidencial. Você vê que ele tenta abrir a porta para ver se algum gabinete foi violado, né? Se eu estou... Aí, ó, um cidadão de bem ali no fundo conduzido para sair. Cidadão de bem ali no fundo conduzido para sair. Isso está acontecendo 2h31, Planalto já invadido, ele encontra esse grupo. Alguns tentam ir por trás, olha, em outra direção, para tirar do terceiro andar, do andar em que tem o gabinete do presidente da República. Agora o pessoal se apressa, porque aparentemente está tendo alguma reação, mais um funcionário. Bom, de todo modo, Leandro, mesmo a ideia de que ele agiu para tirar as pessoas, né, do andar do gabinete de Lula, né, e que chegou atrasado, como eu estava comentando aqui com a Renata, né, se você é chefe do GSI e chega e encontra essa baderna criminosa, ou você chega já com o choque junto para tirar todo mundo e não ter nenhuma dúvida, né? Ou você chega numa posição de muito mais autoridade e impertinência, né? Com quem estava cometendo crime em flagrante, porque não há dúvida contra o cometimento de crime em flagrante. E pelo cenário que o ministro, às 4h33, né, que ele começa a aparecer ali nesse andar do Palácio do Planalto, encontra, ele sabe muito bem do que aconteceu e do que estava acontecendo, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, ali bem próximo. A STF começa a ser fica totalmente destruída. Estava olhando aqui a cronologia que o próprio governo federal fez. As imagens de total destruição do Supremo Tribunal Federal são de 3h55. Então, quando ele chega ali ao Planalto, ele sabe que a Praça dos Três Poderes está completamente tomada e pelo andar dele ali realmente sugere que ele realmente precise dar maiores explicações, primeiro à Polícia Federal e agora fora do governo, enfim, às autoridades que estão investigando o 8 de janeiro. Dani, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Hoje conversei com alguns petistas, né, para falar de CPMI, para saber dos próximos passos, do que significa e quem vai ser escalado pelo PT e pelo governo para poder defender a narrativa do governo, não deixar a narrativa que o bolsonarismo quer emplacar sobre o 8 de janeiro vencer. Perguntei, obviamente, sobre o Gonçalves Dias e o papel que ele teve nesse processo todo. E me chamou a atenção que tem um discurso ali muito claro de que o PT sempre defendeu, e aí isso é o que os petistas estão dizendo, que o 8 de janeiro deveria ser algo a ser avaliado pela justiça, pelas autoridades, pelas investigações. E não é diferente e não vai ser diferente com o caso do Gonçalves Dias, que precisa ter ali o que eles falaram de benefício da dúvida, né? Porque as imagens na avaliação desses petistas, elas não são conclusivas sobre o tamanho das ações que foram ou deixaram de ser tomadas pelo general, mas que ele vai ter o espaço aí para se explicar. O que eles entendem é que essa é a esfera adequada para que ele se explique e não uma CPMI. Mas, diante da mudança do cenário político, hoje o Alexandre Padilha falou bastante sobre isso, numa entrevista coletiva que concedeu, né, de que o cenário político mudou e que agora o PT precisa também disputar essa narrativa lá na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então, diante do que está colocado, esse embate, né, de versões vai se dar no âmbito da política também. Mas me chamou a atenção que eu não consegui captar nenhuma defesa do general Gonçalves Dias, de que, enfim, ele foi ali, de que as imagens não dizem o que elas sugerem, não há uma defesa do general, mas há uma lógica de dizer que o GSI, ele é um GSI que foi montado pelo Augusto Heleno e que no período que o general Gonçalves Dias assumiu o comando do Gabinete de Segurança Institucional, ele não conseguiu desbolsonarizar o gabinete. Tem bastidor, né, sobre isso. E não conseguiu mexer nessa estrutura em 8 dias, né, à frente do Ministério, à frente do comando do Gabinete de Segurança Institucional e que pagou o preço
por isso, né? E que agora vai ter aí nos órgãos competentes a oportunidade de se explicar.